sejam muito bem-vindos a mais um Ideas to Move E-Commerce Brasil. Hoje a gente está no Fórum E-Commerce Brasil, o maior evento de e-commerce da América Latina. E assim como nos outros eventos que a gente participou, VTEX, Febrabantec, todo esse conteúdo vai ser disponibilizado nas nossas redes sociais através de videocast. Eu sou o Benê, sou Key Account aqui na ClearSale e hoje eu vou mediar esse painel sobre chargeback. A ideia aqui é explorar e tentar descomplicar um pouco esse tema que é tão crucial para o e-commerce brasileiro, que é o chargeback. E para isso, eu estou contando com duas pessoas do segmento, né, do mercado, Super 10, para conversar. A Alessandra, que é VP na Mastercard de parcerias estratégicas para o mercado latino-americano, e o Kleber, que é gerente de inteligência e prevenção a fraudes no Grupo Boticário. Primeiro, eu queria agradecer a presença de vocês por terem aceitado esse convite. E antes da gente começar a nossa discussão, eu queria que vocês se apresentassem. Fique à vontade para que o nosso público conheça vocês também. Por favor, Ana. Olá, todo mundo. Obrigada pela participação, pela presença. Super feliz de falar sobre esse tema, que eu sei que não é um tema talvez muito agradável, mas muito importante. Então, feliz de estar aqui e compartilhar um pouquinho com vocês. Trabalho na Mastercard há 8 anos, passei por áreas diferentes durante esses últimos 8 anos, passei por fraude por um bom tempo, cansei de falar de crime e vim para a área de partnerships e trabalho pertinho da ClearSale. Então, feliz em estar aqui com vocês. Boa, muito bom, muito bom. Bom, eu sou o Kleber, né? Como o Benê falou, eu lidero toda a frente de fraudes lá dentro do Grupo Boticário, né? De todos os nossos canais. Então, né, como uma empresa multicanal, a gente tem fraude, né, de todos os tipos e jeitos aqui, né? Desde o e-commerce, venda direta, loja, então a gente olha para todos esses temas. Eu trabalhei quase toda a minha carreira dentro do mercado de risco, né? Comecei no setor bancário, trabalhei na parte de risco de crédito, cobrança, gestão de inadimplência. Estou no Grupo Boticário há 7 anos, né? Comecei também no risco de crédito e faz 3 anos que eu atuo hoje, né, nos temas de fraude aqui, né? Então, olhando para todos os pilares de fraude, desde a prevenção, remediação, repressão, né, desde quando acontece a fraude, né, prevenindo a fraude, depois que ela acontece, como a gente remedia, né, que é o caso do chargeback, quando chega. Então, super feliz também de estar hoje aqui batendo esse papo com o Benê e com a Ali aqui, então, super legal. Show de bola. Obrigado, pessoal. Para começar, vamos tentar trazer para quem não é familiarizado com o termo, o que é o chargeback? Quais são os principais motivos e quais são os impactos que geram aí para os nossos merchants, os parceiros de mercado? Alessandra, você pode começar, por favor? Excelente pergunta. Começar, o que é chargeback? Na verdade, o chargeback ele vem de um termo em inglês, né, que significa transaction that was charged back to the merchant. Se a gente pensar a transação original, o que acontece? O consumidor vai lá, ele faz uma compra e o que se espera dessa transação é que os fundos daquele consumidor ou da entidade emissora do meio de pagamento faça o depósito para o merchant, que o merchant receba aqueles fundos. O chargeback é justamente o contrário. Então, na verdade, aqueles fundos que já estão com o merchant, eles voltam para quem era o possessor, né? Então, no consumidor nesse caso. Então, foi uma disputa que de repente passou entre os participantes do ecossistema, que pode ser um banco, uma fintech, que foi a emissora do meio de pagamento, e também os merchants ou os adquirentes que representam os merchants nesse caso. Houve uma disputa e se decidiu que a transação foi, então, como se fosse reversida, né? Voltou para quem era o dono daqueles fundos. E por isso que a gente fala de chargeback. É um pain point? Acho que todo mundo aqui que deve, a maioria, trabalhar na parte do comércio, pensa que o chargeback é uma dor, né? A gente vai comentar um pouquinho que eu vou até dar uma perspectiva um pouco diferente, porque eu também trabalho muito com os emissores, né? Que também tem esse pain point, e vou dar até uma perspectiva talvez um pouco diferente, que eu acho que o chargeback pode ter alguns benefícios também. Mas a gente vai chegar lá. Não sei, Kleber, se eu perdi alguma coisa que você quer complementar. Não, eu acho que tá perfeito, assim. E como merchan, né, do meu lado aqui, é um tema de dor, com certeza, né, porque toda venda a gente quer que se converta em receita, e nesse caso não, né? Nesse caso é uma venda que a gente fez que no final das contas a gente não vai receber por aquele dinheiro transacionado, né?
Então, a questão é, né, como a gente evita que isso aconteça, que acho que a gente vai falar um pouquinho, né, Beni? Show de bola. É importante, vocês acabaram comentando, né, que o chargeback ele vem de diversos motivos, né, e há uma forte relação à fraude. Então, eu queria explorar um pouco mais como a relação da fraude e chargeback e como que a gente pode blindar, né, como que a gente pode ser efetivo no combate, evitar que onere os merchants, onere o mercado com essas ações maliciosas dos fraudadores. Então, por favor. Então, vamos conversar, né? Em que situações acontecem o chargeback? Como você falou, Benê, a maioria das situações a gente pensa em fraude, né? E acho que sim, a maioria das vezes é uma fraude que aconteceu, confirmada, o portador do cartão, o consumidor levantou a mão e falou, não reconheço essa transação, fui vítima de fraude. O emissor vai representar, vai fazer alguma análise para também tentar entender que tipo de fraude estamos falando, se é uma fraude de um terceiro ou se é uma fraude do portador, né? E inclusive esse outro tipo de fraude que a gente chama de friendly fraud, first party fraud, a fraude amigável, ela está crescendo muito também, que são na verdade quem? É o consumidor, ele lembra que ele fez aquela transação, mas ele mesmo assim alega que não lembra e que foi vítima de fraude. Também pode acontecer um consumidor que esqueceu que fez aquela transação, foi uma confusão, né? E ele também está tentando submeter um pedido de disputa pelo emissor. Pode ser outro cenário onde o comerciante vai entrar numa situação de chargeback. Pode ser inclusive o filho dele, que usou o cartão dele, ele não sabia e falou, não, isso aqui não fui eu preciso fazer um pedido aqui para o banco, entrar. Então, o banco, ele deveria, né, o banco, o fintech, quem seja, ele deveria fazer uma análise inicial para entender isso aqui é fraude amigável ou não? Foi um ataque de fraude de um terceiro? Se sim, então ele está numa posição muito melhor para entrar numa disputa de chargeback com o comerciante. Então essas situações são mais comuns, né? A fraude amigável e a fraude não amigável, que aí realmente foi um terceiro, roubou, clonou o cartão, foi sequestrado, enfim, várias situações onde foi um terceiro que cometeu a fraude. E aí, consequência, chargeback. E também tem outras situações que podem acontecer de chargeback, tem nada a ver com fraude. Então pode ter acontecido algum processamento errado, de repente o adquirente cobrou 2 vezes. Dependendo do tempo que se demora para reconhecer aquele erro, vai ser uma situação de chargeback. Não vai ser uma situação de estorno, que é diferente, né? Porque o estorno ele pode não ter impacto financeiro para o comerciante, o chargeback tem um impacto financeiro. Então, essa segunda ou terceira situação, ela acontece com menos frequência, mas também acontece e também tem um impacto financeiro, que é importante, né, ressaltar aqui para o comerciante, no caso. Perfeito. E acho que só um ponto importante, né, tem o que a gente chama também do desacordo comercial. Às vezes as pessoas usam o canal, né, que não deveria ser esse, né, o canal, né, de abrir ali uma contestação da fatura por conta de um serviço que ela não está satisfeita com aquele tema. Então esse também dentro do nosso, né, das nossos chargebacks a gente tem que separar, né? Porque uma coisa é a fraude e como eu trato essa fraude, como eu faço toda a minha remediação e aprendo com aquela fraude que entrou para, né, trabalhar em toda a minha parte de prevenção. A outra é o desacordo comercial, que talvez eu tenha que endereçar isso junto com o time comercial, de atendimento, para que a gente melhore os meios e a comunicação para que esse tipo de estorno não chegue para a gente, né? E a gente consiga, né, gosto de falar, né, dar o remédio certo para a dor certa. Então acho que esse também é um tema que a gente trabalha bastante lá. Legal. Falando aí nesses prejuízos, né, financeiros que a gente tem, Kleber, você pode dar um pouquinho mais de detalhes para a gente, contexto? Quais são os impactos financeiros que, por exemplo, os e-commerces do Grupo Boticário, o chargeback traz? Quais são os impactos também no negócio? Não, muito bom. Eu acho que assim, o primeiro impacto que a gente tem é o financeiro, né? Vendi, entreguei a mercadoria e não vou receber aquela grana, né, dentro do meu resultado. Esse é o primeiro e talvez, não vou dizer que é o mais importante porque tem um outro que acaba sendo mais importante que esse, né? Esse é um. O segundo é, dependendo da quantidade de chargebacks que a gente recebe, a gente pode entrar num programa de monitoria, né? Onde as bandeiras têm toda uma série de regras que a gente não pode exceder um número de fraudes específico. Dependendo da quantidade de fraudes que a gente toma, a gente pode começar a receber multas. E no final, o impacto mais pesado
é a gente deixar, não poder mais operar através daquela bandeira. Então esse talvez é um segundo impacto também super relevante. É claro que para chegar nesse estágio, você tem que estar recebendo muito chargeback. E é por isso que você entra num canal de monitoria para você, né, apresentar um plano de ação para a bandeira, para você, né, dizer que você não vai mais, né, você está tomando ações para prevenir aquelas fraudes que estão chegando. Tá? E tem um terceiro, que talvez pode ser o mais importante, que é o reputacional. Né? Imagine, né, muita gente tomando, né, fraude de compras dentro dos sites, né, da empresa que você trabalha. Né? Então tem aqui um custo, né, que a gente fala que é não tangível, do quanto a tua imagem é impactada por esse tipo de impacto, né, relacionado à fraude. E permeando tudo isso, obviamente, né, toda essa parte de chargeback, ela gera esforços operacionais do lado. Né? Separar o que é chargeback de fraude, de desacordo comercial, você entender o que está acontecendo, dar devolutiva para os consumidores. Então também gera aqui um esforço dos times, né, e todas essas tratativas operacionais ao longo do caminho também. E acho que para complementar, está perfeito. Talvez para complementar, eu acho que assim, como o chargeback é um custo, fraude é um custo, sim, mas ela sempre vai existir, infelizmente, né? Então, assim, não existe uma situação onde a fraude está matando o meu negócio. Ela vai matar o seu negócio se você não estiver bem alinhado a sua estratégia de fraude com a sua estratégia de negócio. Se você não estiver bem alinhado, qual é o seu apetite de risco com o apetite de negócio? Isso tem que estar bem alinhado. Por quê? Porque aí vão partir decisões de como eu invisto em prevenção, quais são os mecanismos que eu vou usar para uma prevenção ou optimização de chargebacks ou outros tipos de fraude, né? Então, acho que vai ser custosa a fraude se você não tem tudo isso bem alinhado, né? E acho também que tem um outro ponto de vista aqui quando a gente pensa no consumidor. O consumidor, ele se sente seguro pensando que ele tem uma possibilidade de chargeback, né? Então, do ponto de vista do comércio, é um pain point de chargeback? Mas ao mesmo tempo você ter uma política clara, né? Que, por exemplo, o reembolso pode te ajudar como comércio. Então, a nossa política quer dizer que a gente vai dar tanto tempo para você levantar a mão e fazer uma reclamação do serviço ou do produto. Eu vou aceitar a devolução dentro dessas condições. Isso também pode ajudar o comércio a evitar um custo maior, né? E assim você está numa posição para conseguir estimar um custo de fraude e estar mais perto de conseguir chegar nesse custo de fraude, que é o que a gente quer. O custo, como eu falei no começo, ele vai existir. A nossa meta é que ele não suba do que a gente já está fazendo no forecast, certo? Então, se ele está dentro do forecast todo mês, você está successful com o seu plano de fraude, porque realmente ela não vai embora. E a gente vê os fraudsters sendo cada vez mais criativos. Então, se a gente inova, eles também inovam. Com certeza, e esse é o trabalho, né? A gente está sempre atento. Muito legal esclarecer esses pontos, né? Dar essa visibilidade de como é o impacto, não só financeiro, mas também de imagem. E para prevenir que esse custo venha para vocês, eu acho que tem um fluxo muito importante, né? Que é a disputa. A disputa é um processo que tenta barrar que haja perda financeira para o merchan. E aí eu queria explorar um pouquinho desse fluxo com o pessoal. Queria que a gente explicasse um pouquinho como ele funciona, quais são as práticas que vocês recomendam para ganhar mais disputas ou para tentar resolver o quanto antes, né? Resolva rápido, né? Então acho que seria legal a gente tentar explorar esse processo de disputa de chargeback também. Acho que o chargeback bom é só aquele que não aconteceu, né? Então, assim, tem best practices que a gente pode pensar para evitar um chargeback? Tem algumas coisinhas e podem começar desde coisas bem básicas, como, por exemplo, se eu sou um comércio, vamos falar do mundo online, né? Que o mundo online é onde normalmente tem mais fraude, onde normalmente acontece mais, tem maior volume de chargeback. Então, no mundo online, a gente ainda vê, por incrível que pareça, alguns comércios que não pedem validação do CVV, que é aqueles 3 códigos atrás do cartão. Isso é obrigatório, tem que pedir. Na verdade, não é obrigatório, mas deveria ser, né? Então, é uma das coisas que a gente precisa pedir para fazer o checkout, para fazer a autorização. Outra coisinha bem básica é endereço. Vamos fazer o matching do endereço
com o endereço que reside a pessoa, que ele está fornecendo ali no checkout. É um mecanismo que quase de autenticação, porque um fraudster talvez não saiba o endereço do portador do cartão. Então é outro mecanismo facinho, dá para colocar lá no checkout e se não validou, se o endereço está incorreto, não deveria ser aprovada aquela transação. Essas coisas são básicas, né? Depois existe a autenticação de verdade. A gente tem tecnologia no mundo online que é o 3DS e os merchants, os comércios hoje, eles têm a possibilidade de fazer uma solicitação de autenticação para outra ponta, para o banco, para a fintech. No momento que ele faz esse pedido de autenticação para outra ponta, ele está se protegendo do chargeback. E mesmo que a outra ponta, o banco ou a fintech, não tenha a capacidade de responder e autenticar de maneira successful aquele evento, ainda assim o comércio está protegido nesse evento. Então, fazer esse pedido de autenticação, vou até colocar entre parênteses, é opcional, mas é dentro de best practices, principalmente quando você vê talvez um comerciante novo, tem um perfil um pouco diferente, tá com uma cara um pouco suspeita, pode ser... Manda um pedido de autenticação pelo adquirente que você está conectado. É super best practice. A autenticação, ela está dentro do Transaction Journey, né? No ciclo de vida da transação, ela é opcional. Ela é um layer, uma camada adicional dentro desse journey. Então, ela vai ocorrer antes da autorização. Se eu sou o banco, estou recebendo o pedido do Boticário para aprovar uma transação de R$50, eu posso, de repente, mandar uma mensagem para a Lê e falar, Lê, entra aqui no banco, mandei um SMS com um código, a Lê recebeu, respondi para o banco Itaú, pronto. O Itaú vai responder para o Boticário, está aprovada. Então, evita um cenário de chargeback entre as duas pontas, se eu consigo autenticar essa transação. Só vai acontecer se o comércio mandar o pedido de autenticação. É outra maneira de evitar um cenário de disputa, porque as disputas são custosas, né? Pode ter primeira apresentação. No caso da Mastercard, tem segunda apresentação antes de um cenário de arbitragem. Então, todos esses cenários leva tempo, leva dinheiro, tem o custo do personnel, tem o tempo e, lógico, as pessoas também não estão felizes do outro lado, do ponto de vista do consumidor. Então, na verdade, todo mundo sai perdendo, né? Se evitar é sempre o melhor. Não, super boa a sua resposta aqui, Ale. O que eu adicionaria, né? Eu costumo olhar sempre para 3 grandes pilares na prevenção, né? O primeiro dele é dados. Né? Quais são os dados que eu tenho hoje dentro do meu ambiente que eu posso utilizar para me ajudar na aprovação? Um exemplo, né? Um consumidor que sempre transaciona um ticket médio, sei lá, de R$50, sempre usa o mesmo número do cartão e entrega no mesmo endereço. Pô, esse cara tá fácil decidir, né? Se a transação dele que chega tem essa conjuntura de dados, eu posso aprovar esse cara que a probabilidade de vir um chargeback é muito baixa, né? A segunda são tecnologias que eu tenho embarcada dentro do meu processo, né? A Ali trouxe algumas aqui, né? Poderia citar outras, né? A gente tem birôs, né, aí de mercado, né? ClearSale ajuda muito a gente também no nosso dia a dia lá no e-commerce, né? Para aquelas transações que eu tenho dúvida, né? Pô, não, é um cara novo, por exemplo, não conheço, né? Será que os dados de endereço dele estão batendo? Como que é no birô esse cara, né? Tá com o endereço coerente, né? O cara sempre compra em Curitiba, agora está comprando em Fortaleza, né? Será que faz sentido? Outras tecnologias de autenticação, como o segundo fator, né? A Ali comentou alguma coisa do SMS, mas tem outras mais avançadas. Será que eu posso pedir uma biometria facial para garantir que é aquela pessoa que está fazendo a compra, né? Claro que são, né, soluções um pouco mais caras, então você tem que orquestrar quando que faz sentido usar cada uma dessas soluções, né? E tudo isso tem que estar dentro de uma estratégia bem definida, né? Obviamente, né, você precisa garantir os teus custos, né? Você não vai autenticar todo mundo o tempo todo, senão fica muito caro. Você tem que pensar muito no negócio, né? A sua taxa de aprovação ela não pode ser muito baixa, senão, né, o negócio vai acabar perdendo venda. E você tem que ter uma taxa de fraude, como a Ali colocou, alinhada ao seu apetite de risco. Então, acho que essas 3 coisas em conjunto, elas vão fazer você ter uma estratégia de sucesso. E a disputa de chargeback, né, é um canal que a gente não quer ir, né, porque ele é um processo extremamente artesanal, custoso operacionalmente, mas a gente sabe que vai acontecer.
Então a gente tem que ser muito estratégico em saber qual que é o momento certo de você pedir essa disputa, né? Por exemplo, o caso da fraude amiga que a Ali comentou aqui atrás. É um caso típico que se a gente tiver todas as informações, e aqui eu falo informações desde comprovante de entrega, histórico de compra desse cliente, endereços que ele utilizou. Se você conseguir comprovar isso dentro de que a gente chama, né, de um pacote de evidências, você consegue sim, né, reaver esse dinheiro de volta. Então seria, né, o cliente abre, né, aquele chargeback e você disputa aquilo falando, não, foi você mesmo que fez essa transação e eu tenho aqui as minhas evidências. É claro que fazer isso, né, artesanalmente é difícil. Então se você tem um processo azeitado, otimizado, você consegue, né, escalar isso de maneira mais fácil. Como que você pode fazer isso? Usando dados também, né? Todo chargeback que chega, você pode passar, por exemplo, por um modelo estatístico, né, onde você vai identificar a probabilidade de você ganhar aquele chargeback ou não, né? Aí a partir disso você tem um filtro. Daí, opa, agora eu tenho aqui um range de pessoas que eu posso disputar. Tenho todas as informações? Tenho. Então eu abro a disputa. E por que tem que ser cuidadoso com isso, né? Por que eu não disputo todo mundo? Porque cada disputa que eu perco, eu tenho uma taxa que eu preciso pagar aqui para o arranjo de pagamentos. E é uma taxa cara. Então você tem que ser muito assertivo naquele cara que você vai disputar, né? Então você tem que ter todas essas informações mapeadas dentro do teu processo, informações disponíveis e uma estratégia por trás onde você consiga ser bastante assertivo e eficiente aqui dentro do teu processo. Até outro exemplo aqui de uma simples regrinha que pode entrar dentro dessa inteligência, disputa ou não disputa, é o próprio valor da transação. Por exemplo, o Itaú está mandando aqui uma transação para disputar de R$5. Não vale a pena todo o custo de chargeback. Então, a gente vê muitas vezes que as entidades, elas têm o quê? O que a gente chama de threshold. Se é, por exemplo, R$25 ou menos, não vale a pena disputar. É uma das 1000 regrinhas, né, que a gente pode colocar, né, nesse processo de tomada de decisão. Vale a pena, não vale a pena entrar num processo de disputa. Que aula, hein, pessoal? Não, é muito legal você ver como a área de prevenção à fraude ela tem que se importar de ponta a ponta, né? Desde o momento que o consumidor entra no onboarding ou faz a primeira compra, como você tem que ter o tracking, como você tem que captar as informações certas, estar com parceiros certos, para que chega no momento de disputa, você elabore um dossiê embasado em dados para tentar disputar, né? Tentar minimizar esses custos aí que a gente acabou comentando. É bem relevante falar que no mapa da fraude da Clearsale de 2023, a gente mostrou que a área de beleza e saúde é a terceira mais atacada por fraudadores no e-commerce brasileiro. Eu queria saber de vocês, qual outros segmentos vocês veem sendo atacados e por que vocês acham que tem segmentos foco para fraude? Olha, eu vou dar outra perspectiva, não é necessariamente indústria, segmento, mas existem tipos de transação que ocorre chargeback, até fraude como consequência, o chargeback ocorre mais recorrentemente. Então, por exemplo, transações online, né? Por quê? Porque a presencial você está autenticando by nature, é a pessoa ali na frente. Se eu quiser, posso até pedir o documento dela, falar, peraí, deixa eu ver se seu nome é realmente quem está aqui no cartão, né? Tem o chip na transação presencial. Então, as transações presenciais normalmente não tem tanto chargeback, taxas de aprovação também normalmente são mais altas. Agora, quando a gente vai para o mundo online, normalmente tem muito mais fraude, tem ataques de BIM, que a gente estava falando hoje, que pode ser ataques de velocidade muito alto e aí só pode sofrer um grande volume de chargebacks como consequência. Então, online é um mundo que tem menos maneiras de autenticar com aquele accuracy, né? Com aquela, às vezes me faltam as palavras, de maneira perfeita. A Alessandra é realmente a Alessandra, atrás do computador, atrás do celular. E outro tipo de transação que a gente vê que acontece muito de chargeback também, são com os subscriptions. Então, por exemplo, academia, Netflix, são os pagamentos recorrentes. Porque acontece, e aí é o caso da fraude amiga até. Eu esqueci. Ou então eu nem sabia que eu tinha clicado ali, foi um processo. E tem muitos comércios que são muito bons, né? Você dá lá um ok, eu não li tudo e de repente estou pagando todo mês e eu nem tinha percebido. Então, os pagamentos recorrentes a gente vê acontecendo assim cada vez mais, chargebacks,
E tem muito banco que levanta a mão e fala, não, vou ajudar o meu consumidor. Eu acho que realmente não foi transparente para ele se inscreveu aqui, não foi transparente. É uma proposta, né, um serviço que o banco pode querer fazer, e aí o comércio, se for, né, naquele exemplo que a gente falou, se for uma transação muito pequena, não vai querer recorrer. Então, agora, uma indústria que eu também vejo bastante acontecendo, e agora eu vou falar de uma vertical, é gaming também. É uma das que dentro da Mastercard a gente considera como high risk, tem bastante mais, tem mais fraude, que acontece com mais frequência no gaming. Tem esquecimentos também, que aí vai de novo na fraude amiga, então também tem um volume de chargeback maior. Agora, quem está nessa indústria, os comerciantes normalmente precificam isso, né? Porque eles sabem que o volume de chargeback é alto, o custo associado pode ser alto, então vai dentro da precificação do serviço ou do produto. Você tem algum outro aí? Não, muito bom. Eu acho que talvez para dar uma perspectiva até fora segmento, né, aqui, o mercado de beleza é muito atacado e a gente sabe disso, né? Mas duas coisas são importantes. Uma, a Ali já comentou, que é o canal. O canal online é o mais fácil. Dentro do canal online, né, existem, por exemplo, né, temas que são mais fáceis, que é o link de pagamento, por exemplo. Esse é um tema que tem um índice de fraude gigante porque você tem menos informação para tomar a decisão que eu comentei ali dentro da tua estratégia, né? Diferente de um e-commerce onde você está no ambiente logado. Então esse é um canal. Mas tem talvez uma perspectiva que é, por que o fraudador ele quer aquele produto específico, né? Quanto mais fácil de revenda o produto, maior vai ser o nível de ataque. Então, será que eu vou fraudar um produto que ninguém conhece? O que eu vou fazer com esse produto, né? Para uso próprio, talvez é mais difícil, né? Então o cara quer revender aquilo. Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo dentro dos sites dos nossos sites, né? O site mais atacado é Boticário, porque ele tem uma exposição de marca maior. É muito mais fácil ele comprar, né, um produto Boticário e revender aquilo, né, em outros meios não lícitos, né? Mercado de eletrônicos, né? Super fácil revenda, né? Celular, imagino que deve ser um dos mais atacados, né? O mapa da Clear diz isso, né? Eletrônicos. Então, acho que quanto mais fácil a revenda, mais fácil o fraudador vai conseguir fazer dinheiro vivo com aquilo. E, consequentemente, mais atacado vai ser aquele mercado. Acho que isso traz também um pouco de como a gente pode, né, imaginar quais são os mercados mais atacados, né? Faz total sentido, né? Geralmente o fraudador está buscando um ganho financeiro. Então, realmente esses segmentos são bem visados aí. Legal. A Ali acabou comentando sobre o papel dos bancos, né? Os bancos na disputa de chargeback, por exemplo, eles estão do lado do portador do cartão porque o dinheiro está com eles, né? Então, acho que aqui eu queria trazer no processo de disputa de novo, qual que é a importância de ter parcerias e comunicação ativa com os bancos? Como vocês veem isso? Eu acho que colaboração é muito importante, né? Nesse ecossistema nós temos diferentes players. Nós temos bancos, fintechs, pode ser com uma cooperativa, enfim, é o que a gente chamaria de um emissor. Nós temos os comércios, temos também os adquirentes, né? E a ideia é o quê? Para uma otimização de chargeback, é que todo mundo esteja conectado e se comunique de maneira rápida. Então, a colaboração tem que acontecer com esses dois propósitos. Velocidade, tem que ser muito rápida. Eu peguei o meu celular, estou vendo uma transação que eu não reconheci, falei para o meu banco. O banco, se ele tiver um mecanismo de acionar um boticário rapidamente, pode não ter nem dado 24 horas e não vai ter um impacto financeiro para o boticário para fazer a reversão daquela transação. Então, a colaboração ajudou todo mundo aqui. Eu fui vítima de fraude, meu dinheiro não foi impactado, o banco prestou um serviço legal, ágil, me protegeu como consumidora. O boticário não foi impactado financeiramente, por quê? Porque como foi rápido, ele não mandou a mercadoria para ler, ele não prestou um serviço, então ele não, pelo menos naquele impacto financeiro ele não teve, mas depende dessa velocidade. Então a colaboração ela tem que ser rápida para começar. Segundo, acho que transparente, né? Então assim, compartilhamento de informação, de dados, que o Kleber falou bastante hoje. Então, eu como emissora ou como consumidora, eu quero também ter acesso no meu aplicativo do banco à maior informação possível daquela compra. Quantas vezes vocês não foram no aplicativo do banco e viram uma transação e falaram, não tem ideia do que é isso? Tá falando empresa limitada, 25 reais, sei lá. Aí você fala o quê? Banco, foi fraude.
e às vezes não foi, é que você não está lembrando quem foi aquele comércio. Então, esse compartilhamento de informação é importante. A Mastercard, como intermediária, pode ajudar também para que o boticário consiga, de repente, colocar o logo dele disponível no aplicativo do banco, para que eu veja o nome e não empresa limitada. Eu vou ver boticário, vou ver o nome, de repente posso até ver o digital receipt, o recibo digital. E aí, por exemplo, se é um Uber, que eu não estou reconhecendo, aí eu ligo para o Itaú e falo, não, isso aqui não foi minha transação. Aí o Itaú vai olhar o recibo e falar assim, mas peraí, você estava indo para sua casa, tem certeza? Até o banco vai ter esse acesso à informação que foi compartilhado pelo comerciante. Então, a transparência, né, esse compartilhamento de dados do comércio para a entidade, para o consumidor, todo mundo ganha. E se for rápido, melhor. E eu colocaria aqui, né, porque a Ali comentou, né, de todas as figuras do arranjo de pagamentos, né? E para mim, arranjo de pagamentos, o cara que domina tudo isso daqui é um gênio, né? Porque ele é extremamente complexo. Cada uma dessas entidades, ela tem um escopo definido e uma responsabilidade, mas cada vez que você clica em comprar lá no e-commerce, ele starta todo esse fluxo do arranjo. E é o que a Ali falou, quanto mais rápido a gente receber a informação que aquilo é uma transação fraudulenta, mais rápido eu consigo parar. E eu só adicionaria uma coisa, que hoje, com a logística que a gente tem tão automatizada, é muito difícil, né, na velocidade que a gente tem hoje, conseguir parar pedidos, né? Então, eu estou falando de clique e retire que eu estou entregando em 2 horas. Então, até chegar essa informação para mim, a fraude já foi, o pedido foi. Às vezes está no caminhão, eu sei que é uma fraude, mas o processo para eu parar aquela caixa dentro do caminhão é mais caro do que eu tomar a fraude. Então, você deixa seguir o pedido, né? Então, quanto mais rápido você tiver esse processo e mais automático ele for, melhor. Se eu tiver as APIs todas conectadas e conseguir no meu processo já cancelar os pedidos desse retorno, mais efetivo vai ser esse processo de você conseguir parar uma transação que por uma informação lá da ponta conseguiu, né, mitigar esse risco de fraude aqui. E aí o chargeback nem aconteceu. Daí ele não aconteceu. Ninguém entrou em disputa, ninguém foi na primeira, segunda apresentação, Mastercard nem teve que entrar na arbitração, pode demorar até 6 meses em alguns cenários. Então, tudo isso pode ser evitado e os custos associados também. Bem legal, gente. A gente está chegando na nossa reta final, a gente conversou de bastante conteúdo aqui, estou bem feliz com o que vocês têm compartilhado com a gente aqui nesse papo. Para fechar, queria dar uma visão panorâmica, uma visão geral, o que vocês enxergam de práticas emergentes, de melhorias, de inovações nesse processo de prevenção à fraude e de disputa de chargeback, obviamente. E, além disso, qual que é a importância, acho que a gente vai acabar repetindo, mas reforçar a mensagem de ter parceiros de prevenção à fraude, de ter estrutura de prevenção à fraude, para que essa ponta a ponta seja mais otimizada e seja mais assertiva nesse processo de chargeback. Eu acho que quando a gente fala de inovação, tendências, hoje em dia está muito difícil não falar de inteligência artificial generativa. Acho que inteligência artificial nem é tão novo assim, mas a generativa sim. E eu consigo ver, tem tantas aplicações, né? Mas eu consigo ver como a inteligência artificial generativa pode nos ajudar até em situações de chargeback. Como o Kleber estava falando, né? Então, assim, fazer a predibilidade, né? Aquele consumidor, ele pode, de repente, não ter nunca transacionado com o meu comércio, mas eu tenho um mecanismo, uma inteligência artificial generativa que vai fazer ele vai prever a possibilidade de qual é o risco daquela pessoa nova de ter fraude comigo ou de ser um fraudador, né? Mesma coisa pode ser usada para fazer uma decisão se eu entro na disputa ou não. Pode ser, de repente, um ambiente mais ou menos não tão conhecido para mim, transações que eu não tenho tanto, que não passam muito por mim, são novas, mas a inteligência artificial generativa tem essa predibilidade, pode me ajudar a fazer melhores decisões. Eu consigo ver, por exemplo, até dentro da Mastercard, a gente está aplicando hoje inteligência artificial generativa dentro do nosso fator de risco. Então, todas as transações Mastercard, elas vêm com um número, né, para simplificar, que vai de 0 a 998. Quanto maior
maior é o risco que a Mastercard vê naquela transação. Por quê? Porque a Lê, ela nunca foi para a China, ela nunca fez compras de perfume, ela nunca fez compras às 2 da manhã e esse cartão também é meio novo. Pode ter 1000 variáveis ali que a Mastercard está vendo que é diferente, então ela vai colocar um score que é alto, que é de grande risco. No final do dia, o emissor vai fazer a decisão se ele aprova ou não, e isso impacta o comércio. Então, quanto mais inteligência essa ponta da emissão tem, melhor para o comércio também, porque ele não quer também que o banco aprove coisas onde ele está tendo acesso à informação e mesmo assim está aprovando, né? Então, isso é importante. Agora, o que acontece? Nesse risco, a gente está começando a aplicar a inteligência artificial generativa. Então, a Ale nunca foi na China. A Ale nunca comprou perfumes às 2 da manhã. Mas eu estou vendo que perfis da Ale, parecido, outras brasileiras, que têm esse comportamento de consumo, estão fazendo agora. Então, ele começa a prever o meu comportamento. Então, pode ser de risco, porque ela nunca fez, mas espera aí. Eu estou aprendendo de maneira automática e já estou prevendo que ela vai começar a mudar o comportamento consumidor dela. Então, essa inteligência passada para o emissor ajuda o comércio que vai receber melhores transações aqui, ajuda todo mundo, né? Esse é um exemplo também, né, que é um pouco diferente aqui, porque agora eu estou falando da emissão, mas ajuda como consequência o comércio. E trabalhar com fraudes, estratégia, chargeback, não tem como você fazer isso sem tecnologia. E toda tecnologia emergente que surge, com certeza o fraudador já está usando. Então como a gente usa também para se proteger. E eu acho que um pouco do que a Ali já falou, né? IA, a gente já usa há bastante tempo, né? Estratégias de biometria comportamental, como que eu consigo autenticar sem fricção, né? Que é desde a velocidade do mouse, copia e cola de dado sensível, como eu uso essas informações para conseguir gerar uma autenticação sem fricção. Biometria facial, né? Uma coisa já mais antiga, no e-commerce não é tão comum ainda, mas você pode, em vez de negar uma transação, dá uma última chance para aquela transação, faz a biometria, é mais caro, mas será que ela não paga no final das contas a conversão adicional que eu vou ter? Então é uma outra solução que a gente pode usar. Eu acho que dados, gente, não tem... Eu vou falar de novo, né? Falei várias vezes de dados aqui. Mas quem trabalha com fraudes tem que ter uma estrutura de dados robusta para você conseguir fazer os modelos, né? Gerar esses scores e colocar, permear ele ao longo de toda a jornada. E a generativa é o que está na moda, né? E aqui você vê usos disso aqui em todos os escopos, né? Um exemplo que a gente vem estressando bastante é na própria disputa do chargeback, né? Como você treina uma IA generativa para que toda a pasta de evidências ele colete via APIs e crie toda a tese de defesa, já treinado. Olha que legal. Então isso é uma coisa que a gente vem avançando e com isso a gente consegue, todo aquele trabalho artesanal, a gente consegue escalar isso. Então eu já não dependo mais de um time específico juntando comprovante de entrega, eu já consigo gerar isso de forma automática, né? Fora também, o que a generativa pode ajudar não só a prevenir fraude para fora, mas ajudar o time interno, né? A gente fala muito de IA para fora, né? Mas internamente, será que eu não posso criar um assistente treinando toda a minha base de dados que eu tenho, para quando eu tenho alguma dúvida em qual estratégia colocar, eu ir no meu assistente generativo, para ele me dar algumas sugestões também, né? Falando, por exemplo, né, você toma muita fraude em tal região. Será que não faz sentido colocar uma regra específica para tal BIM aqui nessa região específica do horário, né, de 2 a 3 da manhã só? E ele mesmo gerencia essas regras, ele coloca as regras de acordo com o que está acontecendo naquele momento. Obviamente, né, isso aqui, né, é todo um trabalho de estruturação, mas é o que habilita e o que vai fazer com que a nossa regra seja mais eficiente. Porque com certeza, lá do outro lado, o fraudador está fazendo isso, né? Ele está tentando encontrar as vulnerabilidades que a gente tem para escalar as fraudes que ele, né, aplica hoje em dia. O Froster, ele inova, como eu falei no começo, ele inova tanto quanto a gente, se não é que inova mais, se não é que é mais criativo. Então, eu vejo realmente isso, a inteligência artificial, ela tem esse papel bem legal, por quê? Porque ela está inovando na frente do Froster, ela está tentando descobrir qual é a tendência antes do Froster criar um novo fraud pattern, né? Um novo padrão de fraude. Isso que é a grande jogada. Então tem 1000 aplicações, né? E se eu pudesse colocar uma última coisa, eu vou falar uma frase que é um jargão de quem trabalha com fraude, né? Que não existe fraude zero. Não existe. A gente vai conviver tem que aprender a conviver com ela.
Mas você tem que aprender continuamente com ela, né? Aquela fraude que passou não é só lá e reconhecer o chargeback. Passou por onde? Por que passou? O que eu poderia ter feito com isso? Então, ter um time talvez dedicado só para olhar para essa fraude que passou e retroalimentar todos os seus pilares de prevenção, ele também é muito valioso, né, dentro do processo. Com certeza, dificultar a vida do fraudador, né? A gente fala bastante isso na Clearstream. Nossa, né? Pessoal, a gente chegou ao fim do nosso painel. Eu queria primeiro agradecer a presença de vocês, da Lê e do Kleber, por terem aceitado o convite e ter compartilhado tanta informação rica aqui com a gente. Obrigada, gente. Um super prazer. Vou estar por aqui. Quem quiser vir, conversar, trocar contato, super disponível. Obrigada por participarem e escutarem a gente hoje. Boa, obrigado também, pessoal. Super legal o bate-papo. Aprendi já um monte aqui, conversando aqui com o Benê e com a Ali aqui também. E eu acho que é isso, né? A fraude, cada dia você vai aprendendo um pouco. Então, toda conversa é uma oportunidade de você aprender um pouquinho mais, né? Então, obrigado pelo convite, Benê. Obrigado aí também, pessoal, que veio ouvir aqui. E também fico à disposição aí para bater um papo agora. É isso, pessoal. Agradeço mais uma vez vocês terem passado no nosso stand e vocês que vão nos ouvir depois, né? Então, obrigado e até o próximo episódio.